proporção, né, de qualquer matéria. Toda matéria, né, viva, né, ou sem vida, ele é formado lá na menor proporção, né, por átomos. Né? A gente conversou sobre isso na aula passada. E aí eu também tinha conversado com vocês que alguns filósofos, inicialmente, tinham, né, começado a conceituar o que seria átomo. Mas, apenas, né, em 1803, Dalton, o primeiro cientista que resolveu, né, conseguiu publicar uma teoria, né, um conceito do que seria átomo. E aí eu trouxe, né, vou ver se eu consigo apresentar para vocês. Se vocês não tiverem conseguindo visualizar, tá? Me avisem. Tá? Mostrando para vocês visualizarem a apresentação aí. Sim. Direitinho. Sim. Tá, Min? Sim. Pronto, ótimo. Então, vamos lá. Essa parte inicial aí, ela está falando justamente do que a gente conversou na aula anterior, né? O que seria, então, a gente conversou sobre essa questão, né, de que a matéria, ela não pode, ela chega no limite, né? A gente tem aquelas características, aquelas propriedades de divisibilidade e indestrutibilidade. A gente consegue dividir a matéria, porém a gente só consegue fazer isso até um determinado limite, né? Chega um momento em que a gente não consegue mais separar, né, dividir essa matéria, e é aí, então, que esse limite seriam chamados de átomos, né? Então, aqui, a matéria ela não pode ser dividida infinitamente. Vai chegar um momento em que ela vai ter um limite com as características do todo. E esse limite seriam partículas extremamente pequenas que não poderiam mais ser divididas. E aí, essas partículas, elas foram chamadas de átomos. Então, o átomo, né, seria a menor partícula de uma matéria. Isso tudo a gente conversou na aula passada, né? E aí eu falei para vocês sobre Aristóteles, né, o filósofo, que ele dizia que qualquer matéria só seria formada por 4 elementos: ar, fogo, água e terra. Então, Aristóteles acreditava que toda matéria era contínua e composta por esses 4 elementos. Mas aí, no ano de 1803, surgiu o primeiro modelo atômico. Dalton, ele foi o primeiro cientista que conseguiu publicar algo, né, conceituando o que seria um átomo. Então, o nome do modelo dele é chamado de modelo da bola de bilhar, né? Aquelas bolinhas de sinuca, seria algo esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Essas eram as características que Dalton achava que os átomos tinham. Eles deveriam ser esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis, como as bolas de bilhar. Os átomos de elementos diferentes, né, teriam massas diferentes, claro, já que eles são formados por átomos diferenciados, é claro que suas massas elas também deveriam ser diferentes. Os diferentes átomos se combinavam em várias proporções, formando novas substâncias. A gente também falou isso na aula passada, né, que era um dos postulados de Dalton, onde ele dizia que para ocorrer a formação de um composto químico, bastava os átomos se juntarem, né, ou até mesmo se separarem ou se rearranjarem a fim de construir um novo composto químico. E eu também falei sobre esse último postulado aqui, ó. Os átomos, eles não são criados nem destruídos, apenas trocam de parceiros para produzirem novas substâncias. Falei isso para vocês a partir de 2 coisas na aula passada. A primeira foi, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Pessoal, se tudo que a gente tem aqui, ou que a gente tem no universo, é formado por matéria, não tem como a matéria ela desaparecer, nem ela ser criada do nada, tá? Então, para surgirem novos compostos, ocorre o rearranjo,
né, ocorre uma nova combinação de esses átomos com outros, a fim de construir novas matérias. E aí eu tinha explicado isso para vocês na aula passada, né, com relação àquela reação química que é realizada no nosso corpo, né, onde a gente tem a glicose, né, mais o oxigênio, e eles vão reagir entre si e vão gerar gás carbônico, molécula de ATP. Lembram disso que eu falei para vocês na aula passada? O que aconteceu ali não foi que eu criei as moléculas de ATP. Não, não foi que eu criei gás carbônico. É que quando a gente pega a glicose com oxigênio, ocorre uma reação entre eles e esses átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, eles se rearranjam de uma maneira diferente. Então, ao reagirem ali e se rearranjarem, o que eles formam no final não é mais glicose e oxigênio. É agora ATP, gás carbônico e água. Certo até aí? Porém, Dalton esqueceu de um detalhe. Ele não explicava nem a eletricidade, que alguns átomos têm a capacidade de conduzir corrente elétrica, e ele nem conseguia explicar, através desse modelo, a radioatividade, né, que é aquela capacidade que alguns átomos têm de se transformarem em outros ao emitirem partículas radioativas. Então, o modelo atômico dele tinha essa brecha, né? Nem conseguia explicar a eletricidade, nem conseguia explicar a radioatividade. Porém, ele conseguiu dar um avanço muito grande, né, no conceito. E gerou intriga, né? Gerou a curiosidade de outros cientistas, que, tipo, pensaram, se ele conseguiu montar um conceito, mesmo que um conceito mais primitivo, eu posso adaptar, né, me aprofundar e criar um conceito mais amplo, mais ligado à realidade. E é aí que chega ao segundo modelo, que é o modelo atômico de Thomson, né? Também chamado de modelo do pudim de passas. O que é que isso quer dizer? Não sei se vocês já viram, né, que um pudim, ele tem a parte dele, toda aquela amarelinha, e em cima se costumam colocar passas, né? Ou uva passa ou ameixa em cima. É uma comparação meia sem sentido, né? Comparar um átomo com um pudim. Porém, esse modelo dele permaneceu por muito tempo. O que é que ele dizia? Se a gente pensar no pudim com as ameixas em cima, a gente pensa em algo como um todo, que seria o pudim, e algumas partículas soltas em cima. E foi justamente isso que ele colocou, né, como conceito para o átomo. Ele propôs que o átomo é uma espécie de bolha gelatinosa maciça, na qual haveria a totalidade da carga positiva, distribuída de forma homogênea. E incrustada nessa gelatina estariam os elétrons que eram de carga negativa. A carga total do átomo seria igual a zero. Pessoal, Thomson, ele conseguiu acrescentar uma informação extremamente importante ao conceito do átomo. Para Dalton, né, o primeiro modelo, o átomo ele era maciço e indestrutível. Poxa, se ele era maciço e esférico, ele não tinha partículas diferentes, né? É como se eu tivesse um único tipo de partícula e ela se juntasse, se agregasse tanto a ponto de montar um átomo maciço. Porém, para Thomson, não. Para Thomson, ele acreditava que existia uma parte, né, toda positiva, e em cima dessa parte toda positiva, incrustada nessa parte, estariam os elétrons de carga negativa. Por que ele disse que a carga total do átomo seria igual a zero? Porque a quantidade de prótons deveria ser igual à quantidade de elétrons. E aí, esse átomo, ele ficaria neutro.
ele ficaria eletricamente estável. Por quê? Porque a quantidade de prótons que eu tenho é exatamente igual à quantidade de elétrons, certo? Só que o modelo atômico de Thomson, assim como o de Dalton, foi derrubado no ano de 1908 por um outro cientista chamado de Rutherford, Ernest Rutherford. Bom, vamos parar aqui, tá? Para a gente falar agora sobre Rutherford. Rutherford é aí que ele consegue incluir, né, a radioatividade. Dois cientistas, Hodgkin e Crookes, eles estudavam os raios emitidos por uma ampola de Crookes. E aí eles começaram a perceber que raios desconhecidos saíam dessa ampola e atravessavam os corpos e impressionavam chapas fotográficas. Nessa imagem aqui é justamente o que acontecia. Nessa ampola eram emitidos raios, né, do nada, que conseguia atravessar o corpo, né, e aí dava como se fosse uma iluminação nas chapas de raio-x. Foi aí que surgiram os raios-x. Becquerel tentava relacionar essa fosforescência dos minerais à base de urânio com os raios-x. Ele pensou que dependia da luz solar. Porém, em um dia nublado, ele guardou uma amostra de urânio numa gaveta, embrulhada em um papel preto e espesso, e mesmo assim ainda conseguiu revelar uma chapa fotográfica. O que é isso? Eles achavam que essa emissão de raios só acontecia com a presença da luz solar. E aí, claro, tudo na ciência, a gente tem que fazer experimentações, né? A gente tem que fazer experimentos para saber se aquilo vai ser verdade ou se vai ser corroborado. E aí, para acabar com essa ideia de que os efeitos, que as emissões dos raios só aconteceriam na luz solar, ele pegou uma amostra de urânio, embrulhou num papel, ou seja, não ia conseguir, né, de acordo com o que ele acreditava, não ia conseguir fazer a revelação da chapa fotográfica porque não tinha luz, né? Estava numa gaveta escura, embrulhada no papel. Mas, mesmo assim, houve a revelação da chapa fotográfica. E é aí que começam os estudos relacionados à radioatividade. Bom, o casal Curie formou uma notável parceria e fez grandes descobertas como o polônio, né? Polônio é um elemento químico altamente radioativo. Ernest Rutherford, convencido por Thomson, começou a pesquisar os materiais radioativos. E com 26 anos de idade, ele notou que havia dois tipos de radiação. Uma positiva, que ele denominou de alfa, e outra negativa, que ele denominou de beta. E foi assim que se iniciou o processo para a determinação de um novo modelo atômico. Rutherford, para confirmar sua teoria e criar um novo modelo atômico, ele fez um experimento, tá? O experimento de Rutherford. Ele propôs a dois alunos que bombardeassem folhas finas de metais com as partículas alfas, a fim de comprovar ou não a validade do modelo atômico de Thomson. Thomson dizia que tinha uma região, né, com partículas positivas, e incrustadas nessa região existiam as partículas negativas. E aí, como o átomo, né, segundo Thomson, é uma espécie de bolha gelatinosa completamente neutra, no momento em que as partículas alfa, numa velocidade muito grande, passassem por esses átomos, eles deveriam passar direto e sofrer pequeniníssimos desvios da sua trajetória. Isso se o modelo de Thomson tivesse correto. Só que, olhem como era o experimento, tá?
ele tinha aqui um bloco de chumbo, um átomo de polônio, que emitia radiação, né? Emitia partículas alfa. Essa radiação passava por um orifício e batia em cima de manchas fotográficas. O que é que acontecia? Isso aqui, pessoal, ricocheteava. O que é isso? Ele passava para todos os lados. Em vez de ele passar exatamente pelo centro, né, e continuar, não. Ele conseguia sofrer desvios. Por que, então, esse feixe de radiação alfa, ao passar por uma lâmina de ouro, né, que era um átomo, né, um elemento químico, ele não passava direto, ele conseguia sofrer desvios. O que é que tinha na composição, né, na composição mais interior do ouro, né, lá no átomo, que fazia com que esse feixe de radiação, ao invés de passar em frente, não, sofresse desvios. Pessoal, é como se esse feixe de radiação, ao entrar, né, na lâmina de ouro, encontrassem partículas soltas. Vocês conseguem entender? Por exemplo, é como se ele tivesse... Deixa eu apagar isso aqui. É como se na lâmina de ouro eu tivesse partículas separadas. Então, quando... Tá dando para vocês enxergarem? Que meu piloto tá, é claro. Tá dando para enxergar, pessoal? Dá para ver um pouquinho, mas tá claro. Tá claro, né? Vou ver se eu aumentando aqui. Então, imaginem que ao lançar um feixe de radiação, imagine se fosse até um feixe de luz, né? Ou ele ia bater e ia voltar, ou ele ia conseguir passar direto. Só que o que foi que aconteceu? Que esse feixe de luz, ele tomou desvios completamente sem lógica. E aí, Rutherford chegou à conclusão de que o modelo de Thomson estaria equivocado. Ó, o que foi que ele percebeu aí? Esse aqui, né, seria o átomo de ouro, né, já que ele usou uma fina lâmina de ouro. Ele percebeu que realmente a maioria das partículas da radiação alfa conseguia passar pela lâmina de ouro, não sofria desvio nenhum. Porém, tinha alguns feixes que sofriam, né, sofriam desvios de até 90 graus. E aí ele ficou, né, se perguntando por que as partículas, por que o feixe ele retornava, por que o feixe ele sofria uma refração. Ele, em vez de seguir, né, ele era ricocheteado. Ricochetear, minha gente, é quando a gente lança alguma coisa, ela encontra um obstáculo e retorna, mas retorna em sentidos diferentes. E aí, então, como é que ele pensou, né, para explicar esse fato? Que foi que ele pensou para explicar isso? Pessoal, a explicação dele levou à construção, né, levou a um novo modelo atômico. Então, ele pensou que para uma partícula alfa pudesse inverter a sua trajetória, ela devia encontrar uma carga positiva bastante concentrada na região central, o que aí ele chamou de núcleo, tá? Com massa bastante evidente. Rutherford, então, propôs que o núcleo conteria toda a massa do átomo, assim como a totalidade da carga positiva, que ele chamou de prótons. E os elétrons
estariam girando circularmente ao redor desse núcleo, numa região chamada de eletrosfera. E aí surge assim o átomo nuclear, que ele chama de modelo planetário. Por quê? Porque ele assemelhou esse modelo ao sistema solar. No sistema solar, a gente tem a estrela central, que é o Sol, né, com uma grande massa, e tem os planetas que orbitam ao redor dessa estrela, né? Então, o modelo de Rutherford passa a ser chamado de modelo planetário. E o átomo ele passa a ser chamado de átomo nuclear, porque ele vai ter um núcleo denso com toda a concentração da massa do átomo. E ao redor dele, né, circulando, orbitando esse núcleo, a gente vai ter os elétrons numa determinada região chamada de eletrosfera. Bom, preciso perguntar para vocês se até aí vocês entenderam. Sim, não, estão em dúvida? Então, ó, tudo começa, né, como em qualquer questão. Pessoal, sempre que vocês tiverem uma dúvida, uma curiosidade sobre algo, perguntem, estudem. Mesmo, sabe quais são as melhores perguntas? Aquelas que ainda não têm solução. Por exemplo, a cura do coronavírus não existe, mas tem um monte de cientistas, né? Tem aproximadamente 1.200 pesquisas sendo desenvolvidas por cientistas a fim de encontrar uma vacina ou um remédio que cure, né? Então, percebam que para a gente conseguir conceituar algo, para a gente conseguir montar uma teoria sobre algo, a gente precisa primeiro daquela interrogação, né? A gente precisa primeiro daquele problema sem solução. Porque se o problema não tem solução, a gente pesquisa, a gente experimenta, a gente faz estudo clínico, a fim de chegar numa solução, de chegar num conceito. É assim que funciona dentro da ciência. Tudo que a gente estuda hoje, que já tem um conceito, que já tem uma teoria, é porque cientistas, há muitos e muitos anos atrás, se depararam com uma pergunta sem resposta e começaram a pesquisar, a experimentar, para poder chegarem à solução atual, tá? Então, percebam que o modelo atômico que a gente utiliza hoje, né, ele precisou passar por uma série de adaptações, né, porque cada cientista que dava um determinado conceito esquecia de alguma coisa, né? Esqueceu de falar da eletricidade, esqueceu da radioatividade. Então, assim, cabia aos outros cientistas, né, confrontar a teoria anterior. Aí eu não concordo com essa teoria, não. Então, eu vou fazer novos experimentos para poder fazer uma nova teoria, para poder conceituar um novo modelo atômico. Porém, não significa que os primeiros cientistas, eles não tenham sido de extrema importância. Claro que foram, né? Porque se eles não tivessem conceituado, mesmo que de maneira falha, tá? Eu não digo nem que é errada, é uma maneira falha, né? Ele conceituou ali até onde ele podia. Então, eles também foram importantes para a construção, né, do conceito que a gente tem atualmente. Então, o primeiro cientista, né, a atribuir o conceito para o modelo atômico foi Dalton, com o modelo da bola de bilhar, que era uma esfera maciça, indestrutível e indivisível. O segundo foi o modelo de Thomson, tá? Ele colocava aí como o átomo sendo algo gelatinoso, né? Onde estaria toda a questão das partes positivas, das partículas positivas, e em cima dele estariam incrustados as partículas negativas, né? Os elétrons. E aí, se o modelo de Thomson tivesse certo, o modelo de Rutherford também deveria ter encontrado uma situação diferente da que a gente viu, né? E mais uma vez aí a teoria de Rutherford, ela corrobora, né? Ela é contrária, ela adapta à teoria de Thomson.
certo? Então, aí o modelo que a gente utiliza hoje é o modelo de Rutherford-Bohr. Esse aí é quase o modelo que a gente utiliza, tá? Só vai precisar de mais um detalhe. Deixa eu ver mais. Bom, então, qual era o problema do modelo atômico de Rutherford? É que para os físicos, toda carga elétrica em movimento, né, como os elétrons, eles perdem energia na fonte de luz e diminuem a sua energia cinética. Ou seja, isso faria com que houvesse uma colisão entre prótons e elétrons. O que é isso, minha gente? A gente falou, né, que a gente teria o núcleo e ao redor do núcleo a gente teria os elétrons. Só que toda carga elétrica, quando ela está em movimento, ela perde sua energia cinética, ou seja, ela perde força no seu movimento. E aí poderia acontecer, né, de ocorrer uma colisão entre os prótons e os elétrons. Porém, o modelo atômico de Rutherford, mesmo explicando, né, mesmo acrescentando aí toda essa questão de núcleo, de eletrosfera, ela ainda tinha algo que não batia, tinha algo ainda incorreto. Foi aí que apareceu o cientista Bohr, Niels Bohr, e aí ele estudava espectros de emissão de gás hidrogênio. Ele aprisionava o hidrogênio numa ampola e colocava ela, né, a uma alta diferença de potencial. E aí ele emitia luz, tá? Ao passar por um prisma, essa luz se subdividia em diferentes comprimentos de onda e uma frequência caracterizada como espectro luminoso descontínuo. O que é isso? Né? Quando a gente tem um feixe de luz, né, numa lanterna, por exemplo, vocês conseguem visualizar ali apenas um feixe de luz que, para mim, até parece ser transparente. Né? Porém, se a gente pegar um prisma, já viram aqueles... É porque acho que vocês nunca viram, não. Minha mãe, ela tinha um peso de papel aqui, que era em formato de um diamante, transparente, né? E um diamante, ele é um prisma. E aí, ao pegar uma lanterna e passar por esse diamante, a gente consegue visualizar que surgem várias colorações. A luz, que a gente tem a luz solar, ela nada mais é do que a junção de todas as cores. Eu não sei se a gente conversou sobre isso ano passado, mas eu acho que foi com vocês. Quando a gente falou, né, de captação de imagem, captação de cor. O que é que eu enxergo isso aqui preto? O que é que eu enxergo isso aqui azul? Né? Vocês lembram disso? Quem falou aí no chat? Repete, por favor, que eu não estava na tela do chat, não. Repete aí, foi tu e Yasmin. Quem foi que falou aí alguma coisa no chat agora? Foi Daiane. Foi Dai? Fala de novo, Dai. Isso. Quando a gente fala, né, sobre a luz, um feixe de luz, é algo que a gente ou não consegue visualizar, né? Aparentemente é transparente, ou a gente ainda considera como luz branca, né? Mas aí como é que eu consigo visualizar o que é vermelho, o que é preto, o que é azul, o que é verde? Por conta do feixe de luz, que ao bater em qualquer estrutura, por exemplo, tem um papel aqui, e vocês estão visualizando ele como azul. Por quê? Porque a luz que eu tenho aqui disponível, né, ela possui todas as cores juntas naquele feixe, e ao chegar aqui, encontra esta matéria que possui uma característica de pigmentação azul. O azul, ele vai ser refletido para os olhos de vocês, e todas as outras cores vindas nesse feixe de luz vai ser absorvida pela matéria. Se eu tivesse aqui dando aula para vocês num ambiente extremamente escuro, vocês iam conseguir visualizar a cor desta folha aqui? Não. Não. Por quê? Porque a gente teria ausência de luz. E na ausência de luz, eu não ia conseguir nem refletir,
nem absorver nada. Então, vocês enxergariam a ausência de luz. O que é a ausência de luz? O preto, o escuro. Tá? Bom, com esse experimento aí que Bohr fez, Bohr conseguiu ajudar o Rutherford. E aí, com esse experimento, ele conseguiu chegar a alguns postulados. O que é que ele dizia no postulado? Ele dizia que realmente o Rutherford estava certo. Tinha um núcleo, tinha a eletrosfera, porém, essa eletrosfera, ela era subdividida em camadas ou níveis de energia. E os elétrons, o Rutherford, né, de acordo com a teoria de Rutherford, né, por esses elétrons estarem em movimento, eles podiam perder sua força e trombar no núcleo. Eles podiam se colidir com o núcleo, com os prótons. Porém, o que foi que Bohr conseguiu definir? Ele definiu que os elétrons, eles seguem aqui, ó, níveis, tá? Camadas ou níveis de energia. Ao se movimentarem e perderem energia, eles mudam de uma camada para outra. E aí, ao se movimentarem e recuperarem a energia, eles conseguem voltar para outra camada. Ou seja, os elétrons, eles ficam se movimentando, tá? Mas eles vão conseguir apresentar uma energia constante. Por quê? Porque em sua camada de origem, né, a energia ela é constante. Mas o elétron, ele pode saltar de uma camada para outra assim que ele ganha energia externa. Então, um elétron, ele pode ficar saltando de uma camada para outra à medida que a energia fica estável. E quando ele retorna para a sua camada de origem, ele devolve a mesma quantidade de energia que havia ganhado e emite um fóton de luz. O que é isso? Um fóton de luz é como se fosse uma iluminação rápida, tá? Não demora muito tempo, não. E aí é que a gente chega ao modelo, né, atual. Bom, se o núcleo é formado por partículas positivas, os prótons, por que é que elas não se repelem? Como assim não se repelem? Já ouviram aquela frase que diz que os opostos se atraem e os iguais se repelem? Eles tendem a se separar, eles tendem a se... como é que eu posso dizer? A tendência daquilo que é igual, né, é se repelir, é se afastar. Então, como é que um núcleo que é formado apenas por prótons, né, como é que essas partículas, já que elas vão ser todas iguais, elas não vão se repelir, elas não vão tender a se afastarem? É aí que chegou, então, a descoberta do nêutron, né? Em 1932, James descobriu a partícula do núcleo atômico responsável pela sua estabilidade, que passou a ser conhecida como nêutron, porque ele não tem nenhuma carga elétrica, tá? Percebam, pessoal, que isso não é nada, né? Essas informações não são de milhares de anos atrás, né? É algo praticamente, relativamente novo. A gente está falando aí de 1932, né? Ou seja, 1932, 42, 82, 42, 42, 2012. Agora, em 2022, vai fazer 90 anos. Então, percebam que a descoberta aí do átomo, né, o modelo que a gente utiliza para átomos, é algo atual, é algo que não tem nem 100 anos. Então, né, vem aí outro cientista que vai agregar mais informações. Pessoal, essa parte aí de subníveis, eu trouxe para vocês, tá? Porém, é só para vocês entenderem que vai além, tá? Que essa situação de átomos, ela vai além. Por quê? Porque quando eu parar para vocês agora
vocês vão ver que no livro de vocês, ele para aí no modelo de Rutherford-Bohr. Ele para aí, geral. E aí a gente já vai falar agora sobre Sommerfeld. Porém, essa questão de níveis de energia, camadas de níveis de energia da eletrosfera, isso aí eu estou colocando apenas para vocês visualizarem, tá? A gente não vai abordar isso agora. Por quê? Porque isso é algo que a gente só aborda no ensino médio, tá? A gente não vai abordar agora, certo? Como eu estava falando para vocês, então, o que a gente vai abordar a partir de agora não está no livro de vocês. E eu vou só pincelar, tá? Só para vocês entenderem que isso vai mais além e vocês vão ter que dar continuidade a isso lá no ensino médio, tá? E aí vocês vão trabalhar com diagrama de Linus Pauling, distribuição eletrônica de elétrons de um determinado elemento químico. Só que isso é no ensino médio, tá bom? Mas para vocês não chegarem no ensino médio e dizerem lá, né? Olha, ainda quando deu aula de modelos atômicos, nem falou que existia isso. Ela tá velha e sem saber das coisas atuais, tá? Bom, só para vocês entenderem aí, né? Que ocorre, né? Tem uma continuação, né? Esse aí, Sommerfeld, ele descobriu que os níveis energéticos descobertos por Bohr, ele ainda tinha subníveis de energia. E ele ainda descobriu que os elétrons, eles desenvolviam, né? Eles se movimentavam ao redor do núcleo através de órbitas elípticas, não eram circulares, né? Até então, no modelo, se vocês perceberem aqui, ó, no modelo de Rutherford, até aqui no de Bohr mesmo, tá vendo que as camadas, elas são circulares ao redor do núcleo, né? E a eletrosfera era dividida em camadas ou níveis de energia. Aí Sommerfeld vem e diz que, além de ter os níveis de energia, ainda tinha os subníveis e que esses elétrons, eles conseguiam fazer esse movimento ao redor do núcleo através de trajetórias, né, de órbitas elípticas, tá vendo? Na forma de uma elipse, ao invés de órbitas circulares. E aí, vem o diagrama de Linus Pauling, que eu acabei de falar para vocês. Cada elemento químico, ele tem uma quantidade de elétrons, né? E além dele ter uma quantidade de elétrons, ele também tem o número atômico. E aí a gente pode pegar esse número atômico e fazer a distribuição eletrônica desse número atômico. E aí a gente consegue definir, né, em que camada o elétron se encontra, em que nível e em que subnível o elétron deste determinado átomo ele vai se encontrar, tá? Só que isso aí vocês só vão visualizar no ensino médio, certo? Não precisam se preocupar com isso agora, não. Aqui. Bom, aí também são as informações mais recentes, né? A partir do modelo atômico atual, sobre o modelo atômico atual. Porém, vou dizer mais uma vez para vocês que o livro de vocês, ele acaba em Rutherford-Bohr, tá? Ele acaba naquele modelo atômico que tem núcleo e eletrosfera, né? E essa eletrosfera, ela apresenta camadas de energia, níveis de energia, só, tá? O que vem agora, que eu estou falando para vocês, tudo que eu falei até agora, é para o ensino médio, tá bom, pessoal? Essa parte agora, vocês já tinham visto, né? Ó, onde a gente tem aqui o núcleo, com bolinhas vermelhas e amarelas, prótons e nêutrons, e aqui a gente tem a eletrosfera, no qual a gente encontra as bolinhas verdes, que são os elétrons. Ao conjunto de átomos com o mesmo número atômico, a gente chama de elemento químico.
Então, o elemento químico, hidrogênio, por exemplo, é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico que vão formar o hidrogênio, o enxofre, o carbono, o oxigênio e assim por diante. Essas informações aqui a gente também viu, né, nas primeiras aulas, onde o átomo ele vai ter um número de massa, que também é chamado de número atômico. E a massa do átomo é aquilo que está no seu núcleo. Se a massa do átomo é aquilo que está no seu núcleo, é a junção, então, dos prótons com os nêutrons. Então, o número de massa de um elemento químico é o número de prótons mais o número de nêutrons que estão no núcleo desse átomo. Lembram disso, né? Ou o número de massa vai ser o número atômico, que é a mesma coisa de número de prótons, mais o número de nêutrons. Nesse caso aqui, ele traz um exemplo. Ele diz que, nesse átomo aqui, eu tenho 4 prótons e 5 nêutrons. Qual seria, então, a massa do meu átomo? Ora, 4 mais 5. A minha massa seria 9. A massa atômica está totalmente concentrada no núcleo, tá? Visto que a massa de um elétron é desprezível quando comparada com a de próton ou a de um nêutron. Então, quando a gente falar número de massa de um elemento químico, é o número que está dentro do seu núcleo, ou seja, é a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons que vai formar a massa do meu átomo. Isso aqui também a gente já viu, né? Representação de um elemento químico. X é o elemento químico, onde A é o número de massa e Z é o número de prótons, tá? Lembrando que na tabela periódica de vocês tá ao contrário, né? Mas não tem problema não, tá certo? Bom, aqui ele traz alguns exemplos. O carbono. Carbono tem uma massa de 12 e o número atômico, né, o número de prótons de 6. O ferro ele tem número de massa 50 e número atômico 26. Pessoal, se eu sei o número de massa e se eu sei o número atômico, eu consigo descobrir o número de nêutrons e o número de elétrons. Concordam? Por exemplo, 12 é a massa, 6 é o número de prótons. Só que aí eu sei que o número de massa mais o número de prótons tem que dar... Eu sei que o número de nêutrons mais o número de prótons tem que dar a massa. Se a massa é 12 e o número de prótons é 6, qual seria o número de nêutrons? Vou repetir. O número de massa é a mesma coisa que o número de prótons mais o número de nêutrons. Aí, no caso do carbono, ele diz que o carbono tem uma massa de 12 e tem 6 prótons. Eu sei que o número de prótons mais o número de nêutrons tem que dar 12, né? Qual é o número que somado com 6 dá 12? 6 também. Então, o número de nêutrons, nesse caso, também vai ser 6. E o número de elétrons? Qual seria o número de elétrons, pessoal? 6, eu acho. 6 também. Por quê? Porque quando o átomo está estável, significa que o número de prótons e de elétrons é o mesmo, né? Lembra que a gente falou sobre isso? Tem átomos que têm a tendência de ganhar ou perder elétrons. Se isso acontecer, ele deixa de ser chamado de átomo e passa a ser chamado de íons. Lembram disso? Sim, não, mais ou menos. Sim. Mas eu vou falar disso ainda aqui no slide, tá? Bom, então aqui ele bota, para o carbono. O carbono tem número 12. Ai, saiu aqui.
número de massa 12, número de prótons 6. O número de massa menos o número de prótons vai me dar o número de nêutrons. Então, nesse caso aí, eu tenho 6 nêutrons. E eu vou ter quantos elétrons? 6 também. Já que ele está estável, o número de prótons é igual ao número de elétrons. No caso do ferro, a massa é 56, o número atômico e o número de massa, né? E o número de prótons é a mesma coisa. Então, aí é 26. O número de massa menos o número de prótons vai me dar o número de nêutrons. 56 menos 26, 30. E como ele está estável, o número de prótons é o mesmo número de elétrons. No caso do cloro, eu tenho 35 de massa, 17 de número atômico, que também é a mesma coisa que o número de prótons. E como ele está estável, o número de elétrons vai ser exatamente igual ao número de prótons, 17 também. E qual é o número de nêutrons? É um número que somado com 17 dê 35. Nesse caso aí, 18. Aí, a gente vai falar justamente sobre os íons, né? Deixa eu só aumentar aqui. Quando os átomos eles têm a capacidade de ganhar ou de perder elétrons, passa a ser chamado de íons. Ele deixa de ser chamado de átomos e passa a ser chamado de íons. Opa, foi demais. Bom, elementos químicos que possuem números diferentes de prótons e elétrons, eles perderam ou ganharam elétrons. E isso gera uma diferença entre as cargas. Por exemplo, eu tenho aqui o berílio, né? O berílio ele tem massa de 8 e ele tem 4 prótons, tá? E aí ele perdeu 2 elétrons, né? Mas aí ele não perdeu porque ele está positivo. Significa que ele está com 2 prótons a mais. Ele tinha 4 e ficou com mais 2, né? Por quê? Porque ele perdeu 2 elétrons. Então, ele ficou carregado positivamente. Quando isso aqui acontece, eu digo que o meu íon ele é chamado de cátion. Ele perdeu 2 elétrons, ele tinha 4, né? Ele perdeu 2 elétrons. Então, ele ficou agora com mais prótons do que elétrons. Vou repetir. Se ele tivesse estável, ele teria 4 prótons e 4 elétrons. Aqui em cima, certo? Ele estaria estável, ele estaria eletricamente neutro. Porém, ele perdeu 2 elétrons. Então, ele agora ficou com 4 prótons e 2 elétrons. Então, ele tem mais prótons do que elétrons. Ele está carregado, ó, positivamente. E aí, eu chamo esse íon de átomo. De átomo, ó, desculpa, de cátion. Mesma coisa aí para o oxigênio, tá? O oxigênio aí é o contrário. Ele tinha 16 de massa e 8 de número atômico, 8 prótons. Só que aí ele ganhou 2 elétrons. Ele já tinha 8, né? Se ele tivesse estável, ele teria 8 elétrons. Só que ele ganhou mais 2. Então, ele ficou com 2 elétrons a mais. Ele ficou com 2 elétrons e ele deixou esse átomo carregado negativamente. E aí, eu chamo ele de ânion. Antes que eu continue aí, deixa eu perguntar para vocês de novo, né? Já é a segunda vez que a gente fala sobre cátion e ânion. Mas eu quero saber se vocês entenderam, né, por completo essa parte.
Ó, quando eu tenho dois elementos químicos, né, eles são formados por átomos. E aí, o que a gente conseguiu entender até agora? Que quando o átomo está estável, eu tenho o número de massa, eu tenho o número de prótons, eu tenho o número de nêutrons e o número de elétrons, já que está estável, né? Está neutro, eletricamente falando, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Isso acontece nos átomos. No átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Porém, se esse próton ele acaba ganhando ou perdendo elétrons, ele não vai estar mais estável. A quantidade de prótons não vai ser mais igual a de elétrons. E aí, quando a quantidade de prótons fica diferente da quantidade de elétrons, eu deixo de ter um átomo e vou passar a ter um íon. Só que eu tenho um íon de dois tipos, né? Aquele que vai ter mais prótons do que elétrons, não é diferente, pessoal? Né? Eu posso ter mais prótons do que elétrons, ou eu posso ter mais elétrons do que prótons. Então, eu tenho dois tipos de íons aí. Quando a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons, significa que eu perdi elétrons. Eu perdi elétrons. Aí eu não posso dizer que eu ganhei prótons, não. Não. A única coisa que você vai ganhar ou perder aí só pode ser os elétrons. Por isso que quando eu tenho uma quantidade maior de prótons do que de elétrons, eu digo que eu perdi elétrons. Nesse caso aqui, seu íon ele vai ficar carregado positivamente, já que ele tem mais prótons do que elétrons, e ele passa a ser chamado de cátion. Se eu tiver mais elétrons do que prótons, ó, boquinha aberta aí para o elétron, significa que eu tenho mais elétrons do que prótons. Significa que eu ganhei elétrons. Se eu ganhei elétrons, se eu vou ter uma quantidade maior de elétrons no meu átomo, eu vou ter agora um íon carregado negativamente e ele vai ser chamado de ânion. Ok, pessoal? Dúvidas? Ok, ótimo. Ótimo, pessoal. Bom, aí ele ainda traz, né? Ele repete um assunto também que a gente já viu, né? Elementos isótopos. Eu não sei se vocês lembram disso, né? Iso vem de igual e esse P aqui, ó, vem de prótons. Então, elementos isótopos são aqueles elementos químicos que vão ter o mesmo número de prótons, né? Ou o mesmo número atômico, porém o número de massa é diferente. Então, aqui, ó, eu tenho cloro e cloro. Meu número de prótons, ó, 17 e 17. Eles têm o mesmo número de prótons, porém o número de massa é diferente. Um tem 35 e o outro 37. Mas eles são isótopos, tá? Os isóbaros. Iso também vem de igual e baro vem de massa. Então, são aqueles elementos químicos que têm o mesmo número de massa, tá? E números atômicos diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui o cálcio e o potássio. Eu tenho aqui o cálcio e o potássio. Percebam que a massa é igual para os dois, porém, o número de prótons ele é diferente, tá? Mas por ele terem o mesmo número de massa, né? E o número atômico diferente, eles vão ser chamados de elementos isóbaros. E o último
Até aí, vocês estão entendendo, pessoal? A gente já esse assunto. Vocês estão entendendo até aí? Sim? Ok, ótimo. E, para finalizar, a gente tem os isótonos. Os isótonos são aqueles que vão ter o mesmo número de nêutrons. Esse Nzinho aqui é de nêutrons, tá? Então, ó, percebam que a massa, né, é diferente. O número de prótons também é diferente. Como é que eu vou saber que o número de nêutrons é igual? Ó, lembra que o número de prótons mais o número de nêutrons tem que dar o número da massa. Para dar 40, eu já tenho 20. É porque está faltando 20 nêutrons. E aqui eu tenho 39 de massa com 19 prótons. Para dar 39, está faltando 20 nêutrons. Então, 20 nêutrons no cálcio, 20 nêutrons no potássio. Tem o mesmo número de nêutrons, eles são isótonos. Quando eles tiverem o mesmo número de elétrons, eles são chamados de isoeletrônicos, tá bom? É o seguinte, então. A gente finalizou a aula, tá? A unidade 2, a gente conseguiu... Unidade 2 não, unidade 1 ainda, né? Meu Deus. Foi a unidade 1, a gente finalizou ele, tá? Vocês vão fazer a página 284, 285, o restinho que falta para fazer, 286, também o restinho que falta para fazer, tá? Lembrem-se que algumas questões a gente já fez, tá certo? E aí eu também vou mandar para vocês um jogo, né, que ele coloca aí no QR Code, na página 282. Mas aí eu já mando para vocês isso. Eu mando a aula, mando o link do jogo e mando as páginas da atividade, tá certo? E aí, na próxima aula, a gente faz a correção de todas as questões, ou eu gravo, tá? Eu acho que, como é ciências, eu acho que a correção gravada não interfere muito, não, certo? E aí eu envio para vocês a correção. Tá ok, pessoal? Beijo para vocês. Boa aula aí de inglês. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijo.